Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje gostaria de mostrar aqui para vocês como mover ou copiar um esquema de um database para o outro utilizando o Oracle Data Pump. O Oracle Data Pump é uma ferramenta extremamente versátil, ela pode ser utilizada em diversas formas, ela é muito flexível e a gente vai transcorrer aqui nesse vídeo aqui mostrando aqui algumas dessas possibilidades. Eu criei aqui o roteiro aqui da nossa apresentação, então aqui primeiro eu deixei aqui salvo aqui uma documentação da Oracle, que leva para essa página, que eu já deixei aqui aberto, e eu queria mostrar aqui, uma coisa bem simples aqui, para não quero me alongar muito na questão de teoria, mas aqui a Oracle, ela define aqui o Oracle Data Pump como uma tecnologia que permite que você, movimente de forma, assim, com alta velocidade, com alta performance, dados e metadados, a partir de um database para outro database. Então, é a forma como a Oracle define o Data Pump, uma ferramenta que permite que a gente movimente dados de um banco de dados para outro, tá? Então aqui no nosso Datapump, nós temos os 2 utilitários, que é o Datapump Export e o Datapump Import. O Datapump Export, como o nome sugere, ele é o utilitário que vai ser responsável por exportar os dados do servidor de origem para um arquivo dump, ou mais de um arquivo, no caso, porque você tem várias configurações. E o Datapump Import, que é a ferramenta ImpDP, você consegue pegar esses dados que você copiou do seu servidor de origem, gerando um arquivo de dump e importá-lo dentro do seu servidor de destino. Então é uma ferramenta extremamente flexível. Aqui eu botei aqui, por exemplo, possibilidades de migração, até para não esquecer desse tópico, porque aqui eu vou utilizar uma situação em que eu estou, por exemplo, migrando de um Oracle 21C XE, que é a versão gratuita, para a versão 23C Free Edition, que é a versão que foi lançada recentemente. Então, ou seja, eu estou migrando de um 21 para um 23, mas eu poderia estar migrando isso de um Oracle 10G para um Oracle 19, eu poderia estar migrando de um Oracle 19 para um Oracle 12, eu poderia migrar de um Oracle Enterprise para um Oracle Standard, de um Standard para um Enterprise. Então, assim, ele não tem essa limitação com relação à versão. Ele surgiu a partir da versão do Oracle 10G, então do Oracle 10G em diante você consegue fazer tudo que for necessário ali para você migrar entre essas versões do Oracle. Então é uma ferramenta extremamente flexível e muito útil ali no dia a dia do DBA. Aqui eu coloquei aqui um overview do meu ambiente que eu estou utilizando aqui para fazer essa demonstração. Então aqui eu tenho um servidor de origem que é o Oracle Linux 8, OL8, que é o nome do servidor, e o meu servidor de destino é o Ora 23C. O meu IP de origem é esse aqui, o 92.168.168.143, e o de destino é o 92.168.168.133. Ambos os servidores estão com Oracle Linux 8. O database que nós vamos utilizar, que eu tenho aqui no meu origem, é um 21CXE, e no meu destino é o 23C Free, que era o antigo XE. O nome do meu PDB na origem é o XEPDB1 e no destino é o FreePDB1. E eu vou migrar aqui um esquema chamado SOI, que eu criei para poder ter uma massa de dados aqui para mostrar esse processo de migração do esquema, como a gente vai mover esse esquema de um servidor para o outro. É muito importante que a gente saiba aqui, de antemão aqui, todas essas especificações aqui de origem e destino, para que a gente possa fazer efetivamente ali uma migração correta. Porque se a gente não tiver as informações de origem, destino, por exemplo, o IP, o nome do banco, o nome do esquema, até as senhas que eu vou utilizar para poder fazer a conexão com a origem e destino, então tudo isso é muito importante antes que a gente inicie aqui o nosso processo. Aqui eu vou me conectar aqui no meu servidor de origem, que é esse servidor aqui, Oracle Linux 8, e vou mostrar aqui algumas questões aqui para você. Então aqui a gente está conectado aqui no 21C, né? Então tem aqui um select aqui, estamos conectados aqui no 21.3, e eu vou fazer aqui alguns selects para a gente fazer aqui algumas verificações. Então nós vamos migrar esse esquema aqui chamado SOI, que tem essas 11 tabelas. Podemos ver aqui que temos tabelas aqui relativamente grandes, tabelas com 150 mil linhas, 100 mil linhas, 714 mil linhas. Então temos aqui uma massa de dados interessante para fazermos aqui os nossos testes de migração. Então aqui eu estou formatando aqui o meu output e vou mostrar aqui
todos os objetos da minha base, dessa minha base SOI. Então aqui eu tenho uma quantidade de index, de package, package body, sequence, tables e views. Então se eu agrupar essas informações, eu vou ter 27 index, uma package e uma package body, 5 sequences, 11 tables e 2 views. Então a gente tem essa quantidade de dados. Eu estou fazendo essas consultas por quê? Porque depois, quando eu migrar, fazer a cópia desse esquema para o servidor de destino, eu vou fazer uma comparação para ver se foi tudo certinho. Aqui eu tenho aqui, por exemplo, uma informação que é muito útil. Por exemplo, quais são as table spaces que o meu esquema SOI está utilizando. Então aqui eu até coloquei aqui propositalmente, alguns objetos em tablespaces variadas, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns objetos, algumas tabelas e índices na tablespace users, coloquei aqui um índice na tablespace system, porque é muito comum a gente, ao longo, assim, conforme a base fica ali, o pessoal vai criando objetos, vai manipulando objetos ali na base, eventualmente o pessoal vai criando objetos em tabelas e índices em tablespaces incorretos, e é bem comum você encontrar esse cenário. Então é bem importante você fazer aqui essa verificação, verificar quais são as table spaces que estão sendo utilizadas pelo seu esquema. Então, porque se você não fizer, por exemplo, a criação dessas table spaces no destino e der os devidos privilégios, ele vai dar erro na hora de importar. Ou você cria as mesmas table spaces, ou você cria uma table space e cria um processo para ao invés de usar table space system, users e SOI, use uma table space específica. E é o que eu vou fazer aqui agora, que eu quero aproveitar e mostrar aqui como organizar esses objetos no banco de dados. Então aqui, verificamos aqui os nossos objetos. Então aqui a gente vai efetivamente iniciar aqui o nosso processo de backup com o Oracle Data Pump Export. Então a gente vai gerar o nosso arquivo de dump. Então eu vou criar aqui no banco de dados um diretório. Então eu preciso criar um diretório. Um diretório no banco de dados não é efetivamente um diretório no sistema operacional. O diretório no banco de dados é um objeto que aponta para um diretório no sistema operacional. Então eu vou criar esse diretório de imigração, tá? Então ele já estava até aqui criado, mas eu estou mandando recriar aqui só por questão de demonstração. Então eu vou criar aqui um diretório no banco de dados chamado de imigração, neste path aqui no sistema operacional. É importante que você crie esse diretório no sistema operacional, ele não vai criar sozinho. Então aqui no caso eu já tinha criado, mas seria basicamente você criar aqui esse diretório no servidor, então ele já existe, tá? Então aqui a gente já fez todas as verificações, já criamos o nosso diretório no banco de dados e também no sistema operacional. Então aqui a gente pode efetivamente gerar o Datapump Export da base SOI. Eu vou colocar aqui para rodar e vou explicar aqui os parâmetros desse comando. Aqui eu estou fazendo uma conexão com minha base de origem. Aqui eu já tinha aqui esse arquivo aqui no meu servidor aqui, que eu fiz alguns testes. Eu vou colocar aqui para rodar novamente. Então aqui ele vai iniciar aqui a execução. Então aqui a gente tem aqui o comando espdp com a conexão que eu quero fazer, que é para o usuário system, no banco de dados xepdb1. Então isso aqui é um PDB, então é importante que você se conecte diretamente no banco de dados. Aqui o diretório que nós utilizamos aqui, que nós criamos aqui anteriormente, que aponta para esse caminho /tmp, o nome do meu dump, que vai ser soi.dmp, o nome do meu log, que vai ser soi.log, e o esquema que eu quero copiar, que é o esquema soi. Caso eu quisesse, por exemplo, copiar mais de um esquema aqui, eu poderia simplesmente colocar ali vírgula e o nome dos próximos esquemas ali. Aqui ele terminou de fazer aqui a cópia, então ele copiou aqui, gerou um arquivo aqui em 41 segundos. A minha base ela não é uma base muito grande, ela, se eu não me engano, ela tem por volta de 2 GB, e gerou estes dois arquivos aqui, o soi.dmp com 979 megas e o soi.log
que é apenas a saída desse comando que nós acabamos de executar. Então, agora eu vou querer transferir esses arquivos para o meu servidor de destino, tá? Então aqui, a forma de transferir para o meu servidor de destino, vai variar muito, tá? Então, por exemplo, aqui, como essas 2 máquinas, esses 2 servidores estão na mesma rede, eu consigo fazer uma transferência direta que nem eu vou fazer aqui agora. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o SCP, que é um utilitário do, Linux, para fazer a cópia de um servidor para outro servidor. Então aqui eu estou dizendo que eu quero copiar todos os arquivos SOI que tem dentro desse diretório para este servidor, dentro deste diretório aqui. Tá? Então eu formei aqui a senha, ele copiou aqui rápido. Agora, caso, por exemplo, você esteja migrando, copiando esse esquema de, por exemplo, de um servidor, por exemplo, local e botando no servidor da nuvem, aí, caso eles não tenham comunicação direta entre si, aí você vai ter que ver como você vai transferir esse arquivo, por exemplo, se você vai fazer o upload para um FTP, ou se você vai transferir para sua máquina e depois fazer o upload para o servidor. Então aí você vai ter que avaliar a sua estrutura de rede aí para poder ver qual vai ser a melhor forma de transferir esse arquivo para o servidor. Aqui, como eles estavam na mesma rede, eu não tive problema nenhum, tá? Então aqui, agora eu vou me conectar aqui no meu servidor de destino, porque na origem já fiz tudo que eu precisava. Gerei o meu backup da minha base, do meu esquema SOI, gerei o arquivo, transferi para o servidor de destino. Agora eu trabalho aqui no servidor de destino. Então eu vou conectar aqui no meu banco de dados de destino. Também vou fazer aqui algumas verificações. Por exemplo, aqui é um servidor 23C, então isso aqui é só por questões de ser informativo. Então aqui eu estou formatando aqui o meu output do meu select. Então aqui é a mesma situação. Eu vou verificar aqui os diretórios e eu vou criar aqui um diretório também com o mesmo nome. Não é obrigatório que seja com o mesmo nome, eu só estou criando com o mesmo nome para poder simplificar. E é a mesma situação, eu preciso criar este diretório no sistema operacional. No caso aqui, ele já está criado, tá? Então, eu preciso também criar aqui no meu banco de dados a minha tablespace que eu vou armazenar o meu o meu banco de dados. Como eu havia mostrado aqui anteriormente, nós temos aqui, por exemplo, vários objetos para na tablespace. Tem um objeto na tablespace user, na tablespace system, na tablespace SOI. Então a gente tem essa mistura aqui, né? Então a gente, por exemplo, tem 34 objetos na tablespace SOI, 3 na users e um na system. E eu vou querer jogar todo mundo para a tablespace TS SOI. Eu vou querer que fique tudo centralizado em uma única tablespace. Então eu vou criar esta tablespace aqui no meu destino, tá? Ela já existe, eu vou excluir aqui, porque eu tinha feito aqui alguns testes. Na verdade, é bem provável que também tenha aqui o usuário SOI. Então eu vou fazer aqui a exclusão do usuário SOI que eu fiz aqui para os testes e vou excluir aqui a minha tablespace. Então aqui, antes, eu estou fazendo isso aqui só para mostrar aqui para vocês o passo a passo, tá? Então aqui eu vou excluir aqui vou criar agora a minha tablespace SOI, tá? Poderia ser com qualquer outro nome, então eu estou usando aqui apenas como caráter de exemplo. Então, por exemplo, se quisesse manter, por exemplo, o nome SOI também poderia ser mantido, não tem problema. Aqui é só para mostrar a possibilidade de migrar aqui os dados aqui de uma tablespace para outra de uma forma muito dinâmica. Mais uma vez eu vou colocar o comando para executar e vou explicando ele aqui o que esse comando faz, tá? Então aqui eu vou ter que fornecer a senha do usuário system, que eu estou utilizando aqui no meu parâmetro de impdp, aqui do meu comando impdp. Então aqui no comando do impdp eu estou me conectando com o usuário system, no meu banco de dados que se chama freepdb, eu informei a minha senha, o diretório que eu estou utilizando aqui é esse dir migração. Aqui no caso, diferentemente do Datapump Export, que grava no arquivo soi.dmp, o impdp ele lê do arquivo soi.dmp.
aí ele vai gerar aqui um log file aqui com o nome soy, eu botei underline imp para poder diferenciar do, do arquivo de log da exportação, qual o esquema que eu quero importar, e aqui eu também estou fazendo aqui estou utilizando aqui um parâmetro chamado remap tablespace, que eu estou dizendo que todos os objetos que estão na tablespace users deverão ir para a tablespace ts soy, a mesma coisa que os objetos que estão na tablespace soy vão para a tablespace ts soy, e os objetos que estão na tablespace system irão para a tablespace ts soy, ou seja, eu estou colocando todo mundo dentro da tablespace soy. E eu estou mandando excluir aqui os grants, porque, por exemplo, eu posso excluir determinados tipos de objeto. Eu não quero que nessa base, eu não quero levar, por exemplo, os privilégios que estavam na base anterior. Ou eu poderia, por exemplo, excluir, por exemplo, as views, a package, enfim, poderia excluir qualquer tipo de objeto aqui, tá? Então aqui ele já está fazendo aqui o processo de importação, está finalizando aqui o processo de importação, ele vai importando aqui por tipo de objetos. Primeiro ele importou aqui as tabelas, agora ele está importando aqui alguns outros objetos do banco de dados, e ele já está finalizando aqui esse processo. Obviamente que esse tempo aqui ele vai ser muito relativo de acordo com o tamanho do seu banco de dados, também vai depender ali das configurações do seu servidor, por exemplo, capacidade de I/O, CPU, memória, versões do Oracle, por exemplo, se você estiver utilizando, por exemplo, um Oracle XE e Free, que nem eu estou utilizando aqui, eu só posso trabalhar, por exemplo, com um CPU, eu posso trabalhar, não consigo fazer paralelismo ali de atividades, então isso vai variar muito de acordo com o tipo de ambiente. Se você tem, por exemplo, um Oracle Enterprise e você tem, por exemplo, uma máquina com 32 CPUs, você consegue botar, por exemplo, um paralelo 32 e paralelizar ali o processo de importação de uma forma bem dinâmica. Então aqui ele terminou aqui a nossa importação. Ele fez aqui em 1 minuto e 57 segundos, praticamente 2 minutos, e ele gerou aqui um erro de compilação. É bem comum esses erros aqui de compilação aqui durante o processo de importação, e a gente vai fazer aqui os ajustes aqui a seguir, tá? Então aqui a gente terminou de fazer a importação. Vamos nos conectar aqui no banco de dados que nós acabamos de utilizar para fazer a importação. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser computar as estatísticas dos objetos do banco SOI, tá? Tanto das tabelas quanto do índice. É extremamente importante você fazer esse processo sempre quando você utilizar o Datapump para poder copiar os dados de um servidor para o outro, de um banco de dados para o outro. Então, você tem ali os seus planos de execução que são configurados, definidos ali no servidor de origem a partir de informações no otimizador do Oracle. E quando você migra de um servidor para o outro, é bem provável que esses planos de execuções eles fiquem, vamos dizer assim, não tão, vamos dizer assim, 100% precisos por conta da mudança que houve no database. Então é importante que você rode aqui é, a atualização de estatísticas da base SOI, ou enfim, de qualquer base que você venha fazer uma grande movimentação de dados, para que os planos de execuções da sua base sejam criados ali de uma forma mais coerente possível, tá? Então aqui ele terminou de executar, foi rápido, mais uma vez, isso aqui vai depender muito de acordo com o tamanho da sua base, o tempo de execução. Então aqui a gente vai fazer aqui algumas verificações, né? Então aqui, você lembra que tivemos aqui um objeto inválido, né? Então ele reclamou aqui que, por exemplo, esse objeto aqui, essa package aqui, ela estava inválida, ficou inválida depois da importação das bases. Então aqui realmente ela está como inválida, só que aqui eu só vou executar aqui a recompilação aqui dos objetos do banco do SOI, e ela vai resolver o problema desse objeto que ficou inválido. É claro que se o objeto estiver inválido na origem por alguma, por exemplo, fazendo referência a algum objeto que não existe, com algum erro de sintaxe, se ele está inválido na origem, ele vai continuar inválido aqui no destino, tá? Então não tem muito o que fazer. Agora, se ele está válido no destino e você importa ele está válido na origem e você importa no destino
com todos os pré-requisitos, ele tem tudo que é preciso ali para que ele funcione, ele também tem que estar válido, tá? Então aqui nós terminamos aqui de fazer a nossa cópia da base de dados do Oracle 21C para o 23. Então a gente vai fazer aqui algumas verificações. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui as mesmas 11 tabelas. Então, se eu conectar aqui, por exemplo, no meu no meu destino, na minha origem, vamos conectar aqui na, na base 21C e vamos fazer os mesmos selects aqui, tá? Então, estou aqui conectado em um, estou conectado no outro, conectado aqui no 23C e conectado na máquina que é 21. Tá? Então, vamos vir aqui nos selects que fazem as comparações. Então, aqui nós temos essa primeira consulta, que eu vou rodar aqui na minha origem. Então, aqui tem essas 11 tabelas. E no meu destino também tem essas 11 tabelas e a quantidade de linhas está batendo. Só que só fazendo uma ressalva que essa quantidade de linhas aqui, ela é atualizada quando você roda o comando de estatística, daquele que nós executamos anteriormente. Então, se eu, por exemplo, inserir aqui uma linha aqui por exemplo, nessa tabela e fizer esse select aqui, ele vai continuar com 4 linhas aqui. Ele só vai ser atualizado quando as minhas estatísticas forem atualizadas novamente. E nem sempre essas informações são 100% precisas, porque se eu fizer, é bem comum que eu faça, por exemplo, um select na tabela e ele bata alguma diferença. Não é o caso aqui, porque como a base é pequena, então ele faz por estimativa e ele consegue ser muito preciso nessa estimativa. Agora, com tabelas com um volume muito grande, por exemplo, com milhões de linhas, com dezenas de milhões ou centenas de milhões de linhas, essas informações não vão corresponder exatamente à realidade da base. É só para você ter ali vamos dizer assim, uma percepção do tamanho das suas tabelas, tá? Então aqui, eu estou fazendo essa verificação aqui, está tudo correto aqui, está tudo coerente, certinho. Agora nós vamos daqui também fazer aqui algumas outras verificações aqui. Por exemplo, aqui no meu destino aqui, tenho 47 objetos, todos eles válidos. Na minha origem eu também tenho 47 objetos, todos eles válidos, então foi migrado tudo certo. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, esse select aqui, eu vou ver que, por exemplo, temos 27 índices no destino, 27 na origem, um package e um package body, ok, 5 sequences, 11 tabelas e 2 views. 5 sequences, 11 tabelas e 2 views, tudo certinho, tudo batendo corretamente. Então aqui eu vou verificar aqui, por exemplo, os segmentos aqui na minha origem, tá aquela bagunça que eu criei aqui proposital aqui. E no meu destino, eu tenho aqui todos os meus segmentos dentro da Tablespace TS, que a gente fez aquela reorganização ali durante o processo de importação. Então, com isso, a gente conseguiu aqui fazer aqui a migração aqui, ó, tá todo mundo dentro da mesma tablespace, ocupando aqui, são 38 segmentos, ocupando aqui 2.192 megas. Então aqui nós temos aqui essa, assim, não tá todo mundo junto, então isso aqui normalmente é muito ruim. E agora a gente está com todos os objetos aqui bem organizados e bem definidos aqui todos dentro da Tablespace TS SOI. E mais uma vez, aqui é só um exemplo mostrando uma possibilidade de como utilizar o Datapump Export com o ESP-DP e o Datapump Import com o IMP-DP. É uma variedade muito grande de possibilidades. Então aqui eu fiz uma migração aqui de um esquema do Oracle 21 para o 23, que, por exemplo, a Oracle lançou em abril o Free Edition na versão 23C. E, por exemplo, quem estava utilizando o 21XE e quer migrar para o 23C Free Edition, a Oracle não disponibiliza ali uma ferramenta de migração de dados da versão XE para o 23 Free. A forma de você migrar do 21 ou do 19XE
para o 23 Free é utilizando aqui o Datapump Export e Import. Então, e mais uma vez, você consegue fazer uma série de execuções aqui, não só em ambiente XE Free, no Oracle Standard, Oracle Enterprise, desde a versão 10 até a versão 23C, é uma ferramenta muito útil e muito versátil ali no dia a dia do DBA. E com isso aqui, nós encerramos aqui o nosso vídeo aqui de utilizando o Oracle Datapump para mover esquemas de um banco de dados com outro. E peço aí que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí, que é bem importante aí pro canal que está começando agora, que esses vídeos aí cheguem a cada vez mais pessoas para que a gente possa continuar publicando aí novos vídeos. Um abraço, até o próximo vídeo.